acho que já está indo. Bom, pessoal, boa noite aí. Vamos começar o nosso iLab Talks, nosso 10º iLab Talks. É bacana aí, a gente começou essa série aí, acho que foi no finalzinho do ano passado, se não me engano, então está fazendo aí quase um ano já que a gente começou com essas reuniões aqui, esses bate-papos. Como a gente sempre gosta de falar, o Mauri aqui também, né? Esse aqui é um papo de botequim, não tem, né, não é formal, não é algo para ser formal, é para ser relaxado, para a gente descontrair mesmo, conversar. Então, sintam-se à vontade para perguntar, para colocar qualquer questão aqui, seja durante a nossa fala, seja também ao final, na hora que vocês acharem que faz sentido, e a gente vai conversando conforme der. É claro que a gente vai fazer aqui uma breve introdução aqui do que a gente acha sobre o assunto. Então, eu vou começar falando e depois deixo a bola quicando aí para o meu amigo Jonathan. E aí, depois vocês comecem aí a colocar, a perguntar, mas de qualquer forma, sintam-se à vontade para colocar qualquer questão aí ao longo do nosso papo, tá? O Jonathan ele depois se apresenta aí com mais formalidade, mas ele é head de qualidade lá no Banco Pan e também é o fundador e criador do Agile in Pocket, um canal bacana aí que está sempre compartilhando conteúdo legal sobre agilidade. Então, quando a gente vai falar aqui sobre qualidade, né, tendência de qualidade, a gente tem muita coisa para falar, né? A gente até bateu um papo essa semana, né, Jonathan? Ontem, né? Que a gente falou, pô, se a gente for começar a explorar isso aqui, é papo para 3, 4 horas. Então, a gente vai aqui sintetizar aquilo que a gente acha que faz sentido. Então, sintam-se à vontade para a gente poder ir trocando ideia, tá bom? Eu vou começar falando aqui o que eu entendo, né, quais são os aspectos que eu considero que são importantes para a gente levantar dentro dessa área de qualidade. A gente vê que o perfil da qualidade ele vem mudando muito nos últimos anos. Antigamente, assim, quando a gente olha para o modelo mais tradicional de qualidade, né, muito focado em teste, né, tanto que o profissional é chamado de tester, né, e muito focado naquela questão do controle da qualidade. Então, focado no final da linha, depois que está desenvolvido, aí entra o carinha do teste lá para verificar fazer um cara crachá, verificar se aquilo que estava planejado foi implementado, se você consegue liberar aquela solução, aquele sistema, enfim, aquela funcionalidade lá para subir em produção. E a gente vê que o perfil vem mudando muito nos últimos anos, e eu acho que o desafio tem sido muito grande quando a gente fala de times ágeis, principalmente, que inclusive foi colocado ali em xeque o profissional de QA dentro do time ágil, né? Dizendo assim, realmente precisamos ter um profissional de qualidade dentro do time ágil, não, o teste é feito pelo desenvolvedor, enfim. Então, são vários questionamentos que a gente tem tido a respeito da área de qualidade, mas eu vejo que a gente tem tido uma guinada muito forte, sobretudo quando a gente olha aí para aspectos ligados à segurança, enfim, porque a gente vê ataques em alguns ambientes, redes sendo derrubadas, defeitos em aplicativos que são bem chamativos, inclusive final de semana agora a gente teve um que foi bem noticiado, que foi até coloquei no post hoje que eu publiquei o evento, falando sobre o erro lá, o bug que deu, né? Acho que parece que foi teste de performance, enfim, alguma coisa nesse sentido que não foi feito no aplicativo lá de votação que fizeram lá de um determinado partido nesse final de semana, o aplicativo não funcionou, enfim. Então, a gente vê que acabam entrando aspectos que são muito importantes quando a gente fala sobre a questão da qualidade num âmbito muito mais amplo, né? Não olhando só para o teste em si, mas considerando aspectos como segurança, integração contínua e tudo mais, coisas que depois o Jonathan vai falar um pouquinho melhor para vocês. Mas o que eu gosto muito de trazer, a reflexão aqui, o questionamento, é que muito tem se falado também de automação. Cada vez mais a gente traz essa necessidade e os profissionais muito preocupados também, né? Principalmente profissionais que já atuam na área de teste de qualidade já há mais tempo e que nunca tiveram uma aptidão ou interesse, enfim, para atuar com código, e aí acabam se vendo desafiados ali, até preocupados com relação à sua manutenção dentro do mercado, justamente pelo fato de não automatizar. E aí que entram também ferramentas que possam ajudar nesse processo, e aí principalmente falando de ferramentas para automação de teste como low-code, no-code, enfim, que você pode utilizar justamente para suprir essa falta de conhecimento que os profissionais têm de codificação. Então,
com um simples arrastar de caixinhas, é, a gente pode pegar um teste lá de uma aplicação, você coloca para escanear a tela daquela aplicação, e aí você arrasta as caixinhas e o seu teste, o teu caso de teste está montado. Inclusive isso, depois até mesmo para dar manutenção, é algo muito mais simples, facilita bastante o trabalho, porque simplesmente você manda dar um rescan e você já atualiza aquele caso de teste, inclusive você pode fazer uma série de variáveis, né, uma série de variações na massa de dados que você está utilizando para poder fazer aquele teste, gerando 300 casos de teste em cima de um só. Basta você variar ali a base de dados que você está utilizando. Então, são aspectos importantes que a gente precisa considerar que trazem esses desafios aí para a área de qualidade. Falando especificamente da ferramenta no-code, a gente tem visto que há uma tendência cada vez maior no mercado de tecnologia. Né? A gente vê profissionais aí que têm tido aí uma preocupação, né, uma dificuldade, na verdade, empresas que têm tido dificuldade de encontrar profissionais que possam suprir a sua demanda para poder desenvolver soluções. Inclusive, a gente vê nos Estados Unidos, né, o último reporte que eu vi, cerca de 1 milhão de profissionais faltam no mercado americano para desenvolvimento de software. Então, as ferramentas no-code, elas vêm suprir uma carência na área de tecnologia como um todo, e, inclusive, na área de qualidade. Então, isso são pontos importantes também para a gente considerar. E quando a gente fala da qualidade dentro do ambiente mais ágil, a gente precisa olhar não só, e aí a gente usa muito aqui um framework de governança, por exemplo, para poder olhar a qualidade como um todo, porque muitas das vezes a gente acaba só focando na qualidade dentro do time. Mas a gente precisa entender que isso faz parte de um framework de governança que vem desde a parte estratégica, onde você define políticas, você define estratégias, onde você define quais são os indicadores que você vai monitorar. Enfim, tudo isso vai direcionar as ações que são necessárias para que você consiga fazer com que os times, os projetos, eles considerem esses aspectos com relação à qualidade. E aí, quando a gente entra no time em si, e aí principalmente quando a gente fala dentro de uma realidade ágil, cara, o QA, né, o profissional de qualidade, ele tem que estar inserido desde o início do processo, desde as fases iniciais de planejamento, de definições, onde você vai levantar riscos já desde o início, né, e você vai considerar alguns aspectos que, se você não atentar no início, na hora de você planejar, quando for testar lá, ou quando tiver o desenvolvimento, você for testar, vai acabar você não considerando esses aspectos e a sua solução ela pode, de repente, não funcionar bem da forma que você esperava. Né? Então, a gente, inclusive, usa um modelo de QA ágil, né, aqui dentro da Lab também, que a gente criou, onde a gente traz, então, esse conceito da qualidade desde o início, o QA participando da escrita das histórias, trazendo muito o conceito lá dos 3 amigos do BDD, né, onde a gente junta com o PO, com o Dev e o QA, para que eles façam essas definições de história, backlog, critérios, e todo o trabalho do QA ao longo do ciclo de vida de desenvolvimento, sendo ele ágil principalmente, é cíclico. Né? Você não dá para você querer serializar dentro do ágil as ações, mas que você, a todo momento que está sendo planejado, você precisa revisitar aquilo que você planejou, porque na hora que você começa a executar, e aí por isso que a agilidade é tão importante, porque quando você começa a executar, você começa a aprender, você começa a compreender melhor aquilo que você está desenvolvendo. Então, com isso, você tem mais subsídio para que você consiga testar de fato aquilo que precisa ser testado. E você vai adaptando esse teste. Então, você aprende conforme você desenvolve. Então, nem sempre você vai conseguir prever e planejar tudo desde o princípio do desenvolvimento ou do início do projeto. Conforme você vai avançando sprint a sprint, né, e até mesmo dentro da própria sprint, conforme você desenvolve, você compreende melhor e aí você tem uma clareza maior para que você consiga, de fato, executar os testes. Então, quando você planeja, não é o fato de você ter planejado que aquele plano ali ele vai ficar rígido e imutável. Né? Você precisa, algumas vezes, revisar aquele plano, considerando os cenários, os critérios que você definiu inicialmente, e olhando muito para a questão do comportamento, né? Principalmente quando a gente fala usando o BDD, para aí sim você começar a executar, e aí quando você começa a executar, fazer ali uma análise dos cenários e elaboração dos casos, de acordo com aquilo que você foi executando, para ficar o mais real possível. E quando você começar a entregar, você já consiga ter ali uma clareza maior de quais são os débitos técnicos que já podem ser resolvidos ao longo da própria sprint, né, ou da própria cadência que você está executando, e não deixar para uma sprint seguinte,
porque você já vai estar em contato direto com o desenvolvedor. Então, essa aproximação e essa comunicação, ela tem que ser o mais efetivo possível para que aí sim você consiga garantir o time to market para você colocar aquele item em produção. E aí a gente entra ali falando de integração contínua, né, implantação contínua, enfim, dependendo muito da evolução que a tecnologia tem dentro da sua organização. E quando a gente olha para aspectos de automação, a gente gosta muito de dizer que, cara, não dá para a gente ser ágil sem automação. Né? A automação ela vai garantir, não que a automação em si é primordial para a agilidade, mas que você consiga garantir que o teu processo de desenvolvimento ele seja ágil de fato, adaptativo, né? E que você consiga colocar isso em produção o mais rápido possível. Então, a automação ela vem desde ali da execução até a entrada em produção, dependendo também do modelo, né, de como está implementada essa esteira dentro da organização, para que você garanta que você está colocando ali os casos que são de valor, os fluxos de valor, para que você consiga automatizar aquilo que de fato vai fazer diferença dentro do seu desenvolvimento. Porque muitas das vezes tem-se a ilusão, vamos automatizar tudo. Cara, será que precisa automatizar tudo? Será que de fato você tem que colocar tudo dentro de uma esteira automatizada? Então, nem sempre isso vai ser necessário. E a gestão de defeito, ela vem desde do planejamento, quando você está ali gerando a documentação, porque documentação também tem defeito, e você vai avaliando quais são os ajustes necessários que você tem que fazer ao longo de todo o processo, seja no planejamento, na execução e até quando você vai colocar em produção. E tudo isso aí está permeado de artefatos que aí você vai utilizar, e aí não adianta a gente querer colocar aqui, dizer, não, tem que ser esse artefato. Não, cara, vai depender muito da tua organização. Você vai utilizar um documento escrito em Word, pô, beleza, se a tua organização funciona assim, não é o melhor dos mundos, mas ok, você vai lá e criou o artefato lá. Não, está dentro de um Jira, dentro de um Azure, né, o caso de teste está criado lá, ou então não, está dentro do Cucumber, utilizando o BDD. Então, vai depender muito da sua organização, mas, de fato, você precisa considerar quais são os artefatos necessários para que você consiga, então, ter todo esse tracking, esse acompanhamento e a documentação necessária que gere valor. Então, não é gerar uma documentação extensa só para poder cumprir tabela, mas sim uma documentação que gere valor para aquilo que você está desenvolvendo. E tudo isso, então, permeado de ferramentas do início até o fim, o máximo possível que você conseguir colocar, para que você garanta que esse ciclo de vida completo do desenvolvimento ele está coberto por ferramentas que vão te dar a informação necessária para que você tome decisões. E é importante a gente entender que quando a gente fala, né, de qualidade, a gente está falando aqui de informação, de poder suprir o nosso cliente, o nosso usuário de informação. Informação acerca de quê? Do risco do projeto e do risco do produto. Né? Então, quais são os riscos que eu tenho com relação àquilo que eu estou desenvolvendo? Vai atrasar, vou ter que ter retrabalho para poder desenvolver alguma parte, alguma funcionalidade, porque foi detectado um erro aqui, um débito técnico, enfim. Então, você tem que estar o tempo todo suprindo essa informação com relação ao andamento daquele desenvolvimento, mas também suprir de informação com relação ao produto. Então, quais são os riscos que eu tenho de colocar um produto no ar com esse bug? Porque ter a utopia de que a gente vai ter zero defeito, cara, isso não existe. A gente tem que entender que o bug ele vai fazer parte. Ele sempre vai existir dentro do desenvolvimento. 100% livre de defeito é praticamente impossível. Só que você precisa criar mecanismos para que você preveja isso e para que você contorne, mitigue e que você aponte a informação para que o cliente, o usuário, ele possa tomar decisão. E aí sim ele vai decidir o seguinte, beleza, eu vou subir com esse bug assim mesmo e vou criar medidas de contorno para que eu consiga, então, monitorar, mitigar os efeitos desse bug quando eu colocar em produção. Mas é entender que isso faz parte do processo e que você, como profissional de qualidade, você tem que ser capaz de suprir essa informação para o seu cliente final, para o seu usuário, para quem está demandando de você. Então, assim, basicamente, esse era a introdução que eu queria fazer e deixar a bola quicando agora aí para o meu amigo. Galera, aí, se quiser colocando perguntas, eu estava aqui falando e não estava prestando atenção no chat, não. Mas quem quiser, fica à vontade de fazer perguntas e aí abro para o meu amigo aí. Chega aí, Jonathan. O que você tem para falar sobre isso? Cara, tava aqui e falei, pô, acho que pode acabar aí já, né? Fala sério. Já passou por Quem é o cara de qualidade aqui é você, não sou eu. já passamos por todos os tópicos aí, acho que já estressamos. E, pô, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui.
no Elab Talk, conversando com vocês. É uma honra, de fato, poder estar aqui trocando essa ideia, essa conversa aberta e leve, né? Isso está muito alinhado com o meu propósito. Estava até conversando ontem com o pessoal aí. Então, estou muito feliz. De forma bem resumida, meu nome é Jonathan, né? Jonathan Santos. O pessoal me conhece bastante aí como Johnny, ou Jonathan Santos no LinkedIn, enfim. Há uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu iniciei uma jornada de autoconhecimento e quando eu iniciei essa jornada, eu descobri que eu gostava de ajudar as pessoas através da informação e do conhecimento. E desde então eu criei o Agile Pocket, justamente para compartilhar conhecimentos voltado à agilidade, voltado à qualidade, de forma gratuita usando o network, né? Então, foi bem engraçado aí que a gente já teve aí diversas conversas onde o Júnior já participou dos fóruns aí, né? E é um prazer receber qualquer um de vocês aí, a gente planeja aí, tiver algum tema, a gente vai lá, discute e leva para a comunidade de fato, tá? Esse é o real propósito, tá? Então, para quem não conhece, a Já Import tem tanto no Instagram, tem no LinkedIn, tem uma página lá, e também no YouTube tem um canal. Já tem bastante conteúdo bacana lá. Depois vocês procuram aí o conteúdo do Júnior, a gente falou do novo formato do Scrum Guide, né? Quando teve atualização, enfim, foi uma talk lá mesmo, uma conversa das principais mudanças. Então, eu venho numa jornada, pessoal, desde quando eu me conheço por gente dentro da tecnologia, eu trabalho com qualidade de software. Eu sou muito feliz por isso, eu gosto muito do que eu faço. Então, eu sempre fui acostumado a almoçar sozinho, né? Esse é um mindset aí de quem já trabalha. Nas antigas, né? Esse é um mindset meio que antigo, né? Pô, é o cara que põe o bode em cima da mesa e almoça sozinho, enfim, né? A galera tava muito acostumado com isso, né? Tipo, pô, o cara ali almoça sozinho, que aponta o dedo pro cara, que fala dos defeitos, enfim, né? A galera não curte muito. Infelizmente, esse é um mindset ainda que tá grudado na galera, né? A gente ainda, muitas das vezes, por mais que fala da agilidade, a gente vê muito casca ágil ainda, agarrado ainda, né? Então, faço agilidade aqui, nossa, tem agilidade, mas o negócio eu desenvolvo, depois eu libero para testar. Só que só diminuiu, né? Tá dentro de uma sprint. Então, vai lá e desenvolve, depois libera para testar. E essas são as provocações, de fato, que na minha jornada eu venho fazendo. Poxa, será que de fato não dá para a gente começar a testar antes, né? Usando estratégia ali, testar no ambiente de dev, enfim. Então, na minha jornada que eu venho desenhando essa, e as provocações que eu faço é justamente em prol da cultura da qualidade, né? E por que eu amo muito isso? Porque, de fato, tem muito valor, né? E qualidade é o pilar da transformação, né? Digital. Não tem como falar... quando a gente fala de transformação e evolução, né? Independente do nome que a gente fala aqui, a gente está falando que é a experiência do cliente no final, concorda? É o produto que está sendo gerado que vai impactar a experiência do cliente no final. E não tem como falar dessa experiência sem falar desse pilar de qualidade. O cara pode falar de DevOps, o cara pode falar de desenvolvimento, de no-code, do que ele quiser, mas se o que o cliente solicitou não foi entregue ali da forma que deveria, a experiência dele vai ser um fiasco. E se foi um fiasco, não importa se foi rápido, se foi devagar, não interessa. Então, a gente está nesse pilar aqui. E o quanto que a gente pode apoiar esse movimento? Isso que é o top, né, da brincadeira, que me encanta cada vez mais. E o que me motiva todos os dias a acordar é, de fato, tirar essa imagem do quality control, né? As pessoas enxergam muito qualidade só como quality control, que é o controle da qualidade. Só a parte da execução, só a parte da execução. E até o quanto de nós mesmos aqui, que somos agentes, né? E assim, pode ser que a palavra agente seja até um pouco pesada, mas nós aqui que levamos a bandeira da qualidade, conseguimos distinguir esse tema que é tão... deveria ser tão nosso, de fato, né? Qual que é a diferença de quality control para, de fato, quality assurance, né? E o quanto nós estamos preparados para levar isso para dentro das corporações, para dentro dos nossos ambientes. E é um pouco do que eu trouxe aqui, e aí eu peço licença para vocês, para que eu possa colocar aqui um material
bem simples, tá, gente? É um material aqui que eu tentei descrever aqui um pouco da minha experiência, né, compartilhando com vocês, e eu convido vocês para uma conversa de fato, né, para a gente poder aqui trocar, que a gente possa aqui se complementar. É uma jornada de conhecimento, de aprendizado. Eu não sou dono da verdade, tenho experiências que, somada com a de vocês, a gente pode juntar e fazer um negócio muito louco, tá? Então, eu conto com vocês. Fica à E aí, vontade aí. eu vou compartilhar aqui, eu vou ir compartilhando a tela. Deixa eu ver só como que funciona E aqui. só colocando uma adenda aí, em cima do que você falou, né, da experiência do cliente, isso é importante. Deixa eu ver se eu preciso te liberar, ver se vai aparecer para você. Eu acho que não, porque como você já está de palestrante, acho que já libera. Mas uma coisa importante que você falou, né, cara? Questão da qualidade de experiência do cliente, né, cara? Hoje aqui, ó, a concorrência está aqui, né, amigo? Na palma da mão. E aí, cara, quando você vai usar um aplicativo, se ele demorou 5 segundos ali para abrir, você já vai pular para o concorrente. Isso é inevitável. Então, essa questão de quando a gente fala de qualidade, não só a experiência do cliente no uso do aplicativo, mas toda a jornada. Na hora dele entrar no aplicativo, abrir o aplicativo, na hora dele fazer algum pagamento, fazer alguma coisa com relação ao aplicativo. E falando de produto digital é mais fácil porque está mais próximo à realidade de todos aqui, né? Mas isso serve para qualquer tipo de solução e sistema, né, Jonathan? Isso aí. E na era que vivemos, né, principalmente bancos digitais, enfim, cara, é muito complicado, né? Ele está falando que o anfitrião tem que liberar aí para eu poder... Opa, peraí. Para mim já ia ficar ali direto, porque como você está de palestrante, mas deixa eu liberar aqui, peraí. E aí, enquanto você vai liberando, compartilho aqui com vocês um assunto aqui que você trouxe, né, Júnior? Que é referente a esse apagão de profissionais, né? E a dor que a área de qualidade sofre aqui, quando a gente fala de... Vê se vai. Deixa eu ver aqui. Agora foi. Foi. Foi, beleza. Esse apagão, né, que nós estamos vivendo de profissionais, né? Eu faço um mestrado na USP, que eu me preocupo muito com o futuro da educação no país. E então eu estou cursando mestrado de planejamento, estratégia educacional, né, na Escola de Engenharia de Lorena. E esse é um tema muito importante, mas o que eu estou vendo no movimento até atual é que as PEIs, né, o programa integrado aí de ensino que tá vindo aí, né, educacional integrado, ele vai suprir isso daqui a uns anos, né? Que é, de fato, os nossos jovens, né, as nossas crianças, elas vão ter a oportunidade de ter isso na escola. Então, desenvolvimento, uma parte mais de robótica, essas coisas, que essa formação que foi deficiente, que para a gente foi deficiente, né, que a gente não teve acesso a isso, que gerou esse problema, né? Essa falta técnica, de fato. Então, poxa, que bom que está sendo tarde, a gente está pagando o preço, mas que para o futuro, aqui, pelo menos no Brasil, a gente está entendendo que vai ser suprido, né? Então, há esperanças, tá, gente? Há esperanças que isso melhore aí com esse programa educacional integrado aqui que vai acontecer. E um outro ponto aqui que eu fiz anotações aqui, quando estava falando, o mercado ele tem um ceticismo muito grande com o no-code, né? Um ceticismo muito grande com o no-code por conta do passado, é um preço do passado, de soluções que venderam aí, de que, de fato, cara, venderam o vento, né? Venderam, assim, negócio que não funcionava direito. Então, acho que até vingar, de fato, pelo menos aqui no Brasil, vai ser algo que demora um pouco, mas se de fato for algo sólido, que funcione mesmo, acho que tem grandes chances, tá? Eu sou uma dessas pessoas que tem um ceticismo, tá? Eu sou um pouco cético quanto a roda de no-code, de arrastar e o negócio funcionar. Porque acho que beleza, e aqui é meu ponto de vista, tá, gente? Você arrasta ali, funciona, mas a hora de manter é onde o bicho pega. E aí você vira escravo, refém de quem você comprou ali. E aí, cada um com seu business, né? Mas enquanto aqui é gestor de área, entendo que não é um bom negócio. Mas se provar o contrário, acho que, se for um ganha-ganha, acho que aí começa a dar jogo, né? Então, acho que esse é o ponto aí. Mas, enfim, indo ao que interessa, né? O que eu trouxe aqui para vocês, gente?
conversando um pouco sobre qual que é o papel, né? Qual que é a qualidade, né? Onde nós estamos, onde que a gente quer chegar, enfim, qual que é o panorama aí, né, desse contexto. O que eu costumo sempre dizer, e aí isso é um pensamento até que não muito antigo, mais novo até, que eu não sei o quanto de vocês concordam aí, mas a gente vê muito e ouve muito romances de qualidade. O que eu quero dizer com isso? Cara, na minha empresa, qualidade é assim. Nossa, tem um book aqui que é praticado isso, tem esses processos, e é lindo de ver e de ler, mas o romance num livro ali escrito, né? É muito difícil você viver isso dentro de casa, né, no seu dia a dia. O quanto desses romances, de fato, é praticado no dia a dia, né? E aí eu queria entender com vocês aqui, né? O quanto que, de fato, né, vocês identificam isso também, ou se é uma percepção só minha, porque eu vejo muito romances, assim, de qualidade. Nossa, qualidade aqui funciona perfeitamente bem. E a minha proposta, de fato, por onde eu passo, é quebrar essa visão do romance. Cara, vamos desenhar algo que seja real, que seja de fato implementado, que gere valor, que agregue valor, que não seja um romance, não, um livro que faça, nossa, que lindo, mas na hora de praticar não funciona. E aí, com base nessa mentalidade, nessa filosofia, é que eu desenhei esse slide aqui, que é o nosso plano de fundo para conversar. E aí, pensando em não ser um romance, e de fato algo que gere valor e que traga algo aqui, e que alguns possam olhar, e esses alguns que olhem e estejam aí seduzidos pelo romance, falam, puta, mas que simples, né? Mas olha aqui o que eu quero trazer para vocês. Entendo que a gente tem que começar do começo, e que tem muitos ambientes aí que já querem começar pelo fim, e esse é o mal da nossa geração, né? E até a própria agilidade, né? Quando a agilidade ela é vendida e o pessoal quer só que a operação rode, né? A agilidade, mas a galera aqui do alto escalão não pratica ela. O que é isso, né? Lavar a escada de baixo para cima, né? Tipo, lava a escada da forma correta, né? Faz a lavagem certa. E aqui é o inverso. Poxa, vamos construir a nossa casa numa base sólida, né? Na rocha, não vamos construir na areia porque vai desmoronar. E o que seria isso? Construir na rocha aqui, né? No caso, seria a gente olhar para esse primeiro ponto aqui, que é aumentar a cobertura dos testes. E aí, quando eu falo aumentar a cobertura dos testes, passos básicos. Olhar para a documentação funcional, né? Seja ela em qualquer ambiente, mas está claro o que eu tenho que fazer, essa documentação ela existe, né? Ela é íntegra, né? A gente consegue ter clareza do que eu tenho que fazer. E aí, ter minimamente uma governança, e aí aqui uma sugestão, usando o checklist, se os campos obrigatórios ali, ou mínimos, né? E aí, lembrando que o ágil nos prega que é mais que, né? Eu tenho que ter ação mais que documentação, mas é mais que, mas não é que eu tenho que abrir mão, é mais que, e as pessoas esquecem que é esse mais que, e acaba abrindo mão da documentação, mas não pode, eu tenho que ter elas aqui para poder, de fato, me resguardar, para que a gente possa ter uma base ali para seguir. Então, ter uma governança ali para que a gente consiga medir até a eficiência de como que essas coisas estão acontecendo, e aí, com isso, ter uma base aqui de testes funcionais, né? Caso de testes funcionais, posso já pensar aqui uma utilização de Gherkin para otimizar a questão da minha automação, né? E aqui, quando eu falo automação, às vezes é até automatização, né? Porque a gente fala que eu tenho aqui cenários automatizados. Poxa, quando eu falo automação, e eu pego muito aqui, eu não sei se tem gente do meu time, eu compartilhei com eles, mas, cara, automação para mim de fato eu apertar o botão, o cara ir lá, provisionar um ambiente, né? Provisiona um ambiente, sobe esse ambiente, sobe o código ali, roda o que tem que rodar, atualiza a ferramenta, gera o status e mata o ambiente. Aí eu automatizei, de fato tem uma jornada automatizada, né? Agora o que a gente vê muito são pequenos trechos que precisa de ação humana em vários momentos para eu conseguir rodar um script automatizado, um pedaço. E aí eu não posso falar que isso é automação, né? Que eu tenho automação na parada. Eu tenho scripts automatizados, pedaços, né? E às vezes eu acho que falta muita clareza até da gente mesmo aqui, que levanta essa bandeira de
de ser fair em alguns momentos, né? E, poxa, eu assumo, tô trazendo aqui para a gente também esse preço, né? Poxa, será que não falta a gente ir ver mais assuntos como ambientes efêmeros, né? Entender mais como que a gente consegue escalar esses assuntos e no simples, mas que esse simples seja, de fato, comecei e terminei essa linha aqui e fazer isso acontecer. E aí, nesse momento aqui, aumentar a cobertura dos testes, eu entendo que, nesse momento aqui, no básico, a gente está nesse pedacinho dos scripts, mas que já gera um baita de um valor. Não é que o pedacinho não gera um valor, mas eu não posso falar que o pedacinho, de fato, é o todo, né? Que a gente vê bastante aí e que acaba queimando a gente, né? Porque depois a gente vende, e aí quando a gente começa a acessar aí executivos, investe-se grana e grana pesada para que projetos, movimentos como esse sejam feitos, e aí da forma que é vendido, fala, não, poxa, então eu vou ter uma autonomia, vou aumentar aqui os resultados, né? Vou conseguir acelerar a esteira, e aí depois, quando de fato vai ter a entrega, vê que, poxa, não é, então preciso ter ação manual ainda aqui para poder fazer isso, e aí não fica muito bem alinhado, muito bem azeitado, e, pô, aí queima, né? Queima os movimentos. Então, acho que nesse momento aqui de aumentar a cobertura dos testes, entendo que esses scripts ainda fazem sentido, os regressivos, entender de fato a base regressiva. A automação não é bala de prata, gente, né? Igual eu acho que o Júnior comentou aqui, não é bala de prata, mas não tem como sobreviver mais, né? Dado a velocidade do mundo, as incertezas e tudo que a gente vê aí, mundo Banff, VUCA, BANI, enfim, todos esses acrônimos que existem aí, não tem como mais sobreviver, né? Nesses ambientes sem falar de automação, né? Sem falar de código aqui, sem falar de... não tem como escalar. Então, existe sim uma necessidade da gente olhar para isso, né? E ver isso. E um outro ponto não é apenas o teste, mas eu tenho que automatizar minhas pré-condições. E quais são minhas pré-condições? Eu preciso ter ambiente para que isso aconteça, né? Ambiente para que isso aconteça de forma eficiente e massa de dados, né? Os maiores problemas em teste de software, e isso aqui eu lembro da minha antiga gestora, Ana Milani, minha mentora, que hoje está como superintendente do Santander. Cara, um dos maiores problemas, né? E-commerce que a gente tinha aqui, maiores problemas dentro da esteira de teste, está concentrado na massa de dados. A gente assim, patina muito por conta da massa. Ah, beleza, tem automação aqui, tá, mas e a massa? Ah, não, preciso gerar na mão essa massa aqui, aí depois eu gero, aí eu coloco o input aqui para conseguir ir para frente. Poxa, aí de fato é aquilo que a gente comentou, né? Eu não tenho todo automatizado, eu tenho um pedaço que depende de uma ação manual, né? É a questão do ambiente também, né? Da questão de fato ter forma de conseguir aí tem um lance aí dos efêmeros, né? Tipo, subir essa parada aí, com computação em nuvem, enfim. Aumentou muito o nosso portfólio. Eu costumo dizer que, dada essa transformação, a galera de qualidade foi a que mais sofreu impacto, né? Porque o dev, ele continua sendo dev. O arquiteto continua sendo arquiteto, mas o QA, né, ali, a analista de teste, ele teve uma mudança absurda, porque ele está na intersecção aqui, né, de produtos e tecnologia. Aí o cara tem que entender muito de produtos aqui, aí o cara fala assim, não, o QA, de fato, tem que entender muito de processo, aí, de Scrum, de Kanban, de Safe, para, de fato, conseguir ajudar ali no processual, mas também tem que conhecer de nuvem, de todas as linguagens aqui para conseguir ajudar a desenvolver, tem que tá aqui, ó, nessa intersecção, e tem que ser o cara para equilibrar essa parada. E aí, até uma discussão que eu venho trazendo, né, é o cara que tem que olhar para todo esse panorama e fazer o papel do doutor, do médico, né, tá conversando com o Júnior, do médico, que é o cara que vai trazer a informação num prisma de trazer o diagnóstico. Gente, está aqui, e vamos compartilhar o risco, vamos mandar o risco para colocar o risco na mesa e compartilhar o risco. E se o barco afundar, nós estamos dentro do barco também, né? Não tem aquela passada de bola, como tinha no modelo tradicional. Ah, passei a bola, o filho é teu. Não. Se o barco afundar, a gente vai tocar o violino com o barco afundando, igual no Titanic, vai afundar todo mundo. Mas estamos juntos, mas compartilhamos o risco, né? Passamos o diagnóstico. Então, aqui quando a gente fala de aumentar a cobertura, quando a gente fala assim, esse básico é de fato construir essa base sólida para eu começar a pensar ali agora, tá, vamos para uma redução do cycle time, né, da homologação,
ou olhar defeitos além do funcional, que agora já tem uma estrutura base, já comecei a colocar no mindset da galera, no pensamento da galera, esse básico aqui. Com esse básico eu consigo startar outros pontos, né? Então, aí eu consigo já olhar para uma redução de cycle time, colocando ali uma monitoração de ambiente, uma coisa que acontece muito, né? E aqui, eu não sei o quanto de vocês trabalham aí com validação, né? Entrega de mobile, que são camadas ali, né? Que a gente tem o core e o app. Queria que vocês compartilhassem comigo aí também. Mas, poxa, nas minhas experiências, cara, o quanto é difícil a gente conseguir fazer esses dois mundos conversarem aqui, né? O que eu vejo bastante eu estou aqui numa versão do app que está testando com uma versão do core e que não tem nada a ver com a versão que vai subir para produção. Meu, isso é tiro no pé. Certeiro que porque a gente não tem muito controle do que está acontecendo aqui, porque é como se fosse um mundo à parte esse core aqui, ó. A galera do back-end ali faz uns negócios que consegue deployar em qualquer momento, a qualquer hora, e a gente perde o controle. Tô falando alguma groselha aqui, ou vocês passam por isso aí? É difícil pra caramba para controlar. Mas só que quando a gente fala assim, ó, reduzir o cycle time de homologação, né? A gente coloca aqui, monitoramento de ambiente, é isso, habilita esse cara aqui. Habilitando esse cara, a gente vai ter o painel. Opa, calma lá, tô testando essa versão aqui do front e conversando com esse cara aqui. É isso que eu tô testando. Entrou uma coisa estranha, opa, calma lá, né? Aí começa a vir os gates, né? Que aí é a atividade suja do negócio, né? Meu, ó, calma lá, aqui é a camisa da qualidade agora. Tem um gate aqui, não pode passar. Pô, mas se vai ser o pau na roda, não adianta. Aqui, ó, se tem processo, vamos respeitar, né? Usar a burocracia a nosso favor em alguns momentos. Mas aí que entra também a questão da agilidade, né? Da questão da automação. Não tem como também eu bloquear esse ambiente, ficar parado esse ambiente 6 dias, não sei quantos dias, para ficar fazendo teste ali manual. Aí é por isso que nós somos tanto cobrados para ter essa automação, para conseguir dar vazão nessas paradas aqui. Mas controlar, a gente tem que controlar, a gente tem que monitorar, porque senão a gente está dando tiro no pé e diagnosticando coisa errada, né? Uma outra estratégia nessa questão de reduzir o cycle time o quanto que a gente pensa em estratégias, né? De fato, desenhar a estratégia. E aí eu trago um ponto aqui que eu provoco muito, eu dou mentoria de transição de carreira, enfim, e até para profissionais que querem dar uma alavancada na carreira, poxa, eu me vendo aqui como QA, né? Nem testador mais, só temos QA agora, né? Só Quality Assurance, só temos QA. E QA, então, é o cara que, de fato, conhece do processo, está nessa intersecção, né? Mas tudo bem, beleza. E o mercado também tá nessa pegada. Mas o quanto que eu conheço de técnicas de testes e quanto que eu aplico essas técnicas de testes no meu dia a dia, nos meus planejamentos. Quantos livros de qualidade eu já li, quantos autores eu conheço, e aí, quando eu falo isso, não é tipo, eu sou o teórico da coisa. Não, quando eu estou planejando, qualquer técnica que eu estou utilizando, de fato, porque é uma ciência ali aplicada que tem valor aquilo, que eu utilizei, né? Até para se eu precisar vender ali para um time de negócio, para poder comprovar que eu preciso de mais investimento ou não, enfim, que eu utilizei. E além disso, o quanto que eu consigo entender, que eu conheço do meu ecossistema para poder propor, vamos usar aqui uma abordagem de mock ou de virtualização de ambiente, que aí eu vou ter ganho na blindagem, vou testar aqui. Em um momento eu testo só uma parte da minha aplicação, em outro eu testo quente, batendo quente nas integrações, né? E é o que eu provoco nos meus times. Poxa, o que eu sonho é que não precisa do Johnny, dos coordenadores, ou de qualquer outro, de uma pessoa mais, de uma camada acima que pense nisso, mas que, poxa, quem está no dia a dia dentro das squads, provoque isso. Provoque essas conversas. Que não venha top-down, tipo, que essa é a estratégia. Meu, tá aqui, ó, eu tenho essa caixa de ferramenta que eu posso utilizar, mas para isso tem que ter repertório, né? Tem que conhecer, tem que estudar, enfim. E é onde eu cobro. Aí a questão da pirâmide de teste, né? Tipo, da gente conseguir, de fato, traçar uma estratégia mais corporativa ou de mais alta escala. Aí a automação da automação, que entra essa questão de escalar, de fato, né? Então, eu consegui não depender mais da ação humana. Aí a gente começa a brincar de crowd testing, né? Aí, crowd testing, eu não preciso de fazer um crowd testing pensando para fora.
Eu posso fazer um crawl test olhando para dentro, né? Eu mesmo já tive um baita de um case, e esse case foi um case muito bacana, onde eu fiz um crawl test usando o próprio público da empresa. Eu abri um crowd interno. Cara, olha o tanto, a capilaridade de devices que eu tenho, que eu tive, né, no caso, de celular. Todo mundo hoje tem um smartphone. Todo mundo tem. Eu usei o público da própria empresa para poder validar. Na verdade, foi engajar no projeto, os stakeholders ali, engajar no projeto, eles têm visibilidade do que está acontecendo. Eles foram engajados, me ajudaram a achar bug pra caramba. Eu economizei uma bala por não ter que ficar alocando o celular. Achei problema pra caramba. E foi um resultado fantástico. Entendeu? Então, tipo, usei estratégia de close interna ali. Bom, olha que legal. Então, mas você precisa conhecer e ter criatividade para adequar, né? Aí entra a teste de resiliência, performance, acessibilidade, que é um tema muito importante. Então, é importante a gente pensar, né, ter essa empatia da acessibilidade, que é muito importante, porque aí, de fato, a gente está da redução do cycle time na homologação para ir descobrir defeitos além dos funcionais, né? A gente começa a transpassar isso, né? A pensar em teste de performance, aí dentro de performance, carga, estresse, que isso não seja algo reativo, mas que seja, de fato, proativo, né? Então, que já nasça dentro da esteira, que a gente consiga, de fato, provocar que isso nasça e seja um critério de aceite no final ali daquela esteira, né? E aí vocês falam, poxa, foi até um ponto que a gente conversou ontem, né, Júnior? Não apareceu aqui segurança. O porquê que não apareceu segurança? Segurança, pelo menos para mim, na minha experiência, e ontem eu aprendi aqui um termo aqui, que foi bem legal na conversa, esses caras normalmente estão na pirâmide de marfim, né? Eles estão na torre de marfim ali, os caras que são intocáveis. É difícil pra caramba para chegar nesses caras. E quando a gente fala de DevSecOps, eu falo muito de DevOps e o Sec ali, eu tento colocar o Sec aqui, mas é muito difícil colocar o Sec, porque para conseguir, às vezes, um chamado, o cara atender um chamado é difícil pra caramba. Pensa em colocar na esteira para o negócio acontecer. Então, é até um viés, né? E aconteceu de eu não colocar aqui. E eu mantive, viu? Nem coloquei para deixar essa transparência aqui para a galera. E é uma realidade, gente. A gente não consegue o contato ali, a proximidade com o pessoal de segurança. É muito difícil. Mas ele tá aqui, ó, descobrindo defeitos além dos funcionais, segurança deveria estar aqui, né? Ele deve estar aqui. Pensar em pentest, pensar em SAST, em DAST, né? Na esteira de forma integrada, deveria estar aqui, para a gente, de fato, elevar e descobrir defeitos além do funcional, né? E aí, aqui, a gente provocar a questão da pirâmide, né? Poxa, qual que... Elevar o número do percentual ali do coverage, pensando em ferramentas como Sonar, enfim, ter uma diversidade de formas a gente colaborar, né? Colaborar. E aí, eu acho que entra um ponto, o Júnior, que você disse, que as pessoas andam falando, que é tipo, o QA morre. Eu acho que não é o QA morre, eu acho que nós iremos nos tornar engenheiros da qualidade. Eu acredito muito nisso, na engenharia da qualidade. E aí, quando a gente vai nessa linha da engenharia da qualidade, com os processos definidos, estruturados, e a gente consegue deixar isso muito bem alinhado, eu não preciso de ter esse batalhão de pessoas que muitas vezes a gente vê. Mas se eu tenho algo sistematizado que acontece, e aí com a automação apoiando, não sendo a bala de prata, mas que ela apoie, eu consigo diminuir essa quantidade da mão de obra, que hoje é muita, mas por conta de um problema que vem no início da esteira, né? Que não é nosso, mas a gente acaba pagando o preço. Mas que com esse movimento, acho que com esse ajuste, a gente consegue, com a visão de engenharia, suprir, e aí, de fato, acho que isso acontece. Porque aí a gente vai dando direcionamento e medindo isso. Vai medindo essas paradas, e aí, de fato, tem uma diminuição. E aí há uma mudança, né, no job. Uma mudança aqui, acho que no mindset também, que é da engenharia da qualidade, né? Então, a gente vai ir habilitando formas da galera ir fazendo, porque aí você vende a qualidade como cultura, a cultura já vai estar intrínseca nas pessoas, né? E aí a gente vai habilitando ferramentas para que elas vão usando e a gente vai fazendo essa medição. E a coisa vai acontecendo de forma intrínseca, né? Como a gente fala de cultura DevOps, cultura ágil, enfim, né? É cultural. É o mesmo movimento que a gente vê aí o pessoal falando do SM, né? Que
Ó, pô, para que eu tenho que ter um SM? Se a gente fala que é cultural, poxa, tira o cara daqui, a pessoa já conhece dos processos, né? A gente pode tirar e deixar que o PO faz o papel. É mais ou menos, acho que a analogia é parecida, mas é que com qualidade acho que demora um pouco mais, é mais doloroso, acho que isso, né? Mas eu tento entender eles um pouco, mas é que tem as pessoas que são muito ferro e fogo, né? Mas já tem vários pregadores aí que falaram que ia morrer, e eu acho que não é assim, não. Morrer, acho que não morre, não. Muda o perfil, na verdade, né? Oi? Muda o perfil, na verdade, né? Vai mudando o perfil, vai mudando o Isso aí. perfil. É isso aí. E aí, a gente vai ali para antecipação, né? Antecipação de erros, que aí, de fato, é o mindset mesmo do que é a ágil, né? Que é o shift left, que é eu prevenir defeitos ao invés de eu ficar identificando. Então, tudo isso que a gente está falando aqui, eu já estou na questão da prevenção, né? Eu quero prevenir ao invés de identificar. É o mindset que a gente tem que estar. Tudo isso que a gente está fazendo é na intenção de prevenção. Se eu estou com esse mindset ligado, eu já estou com a ideia do shift left já na veia. E aí isso já é um DNA aí, já é um gene da cultura já dentro das pessoas. E é isso que está lá. Então, assim, teste unitário, olhar mais para a questão dos negativos, de fato mais profunda, a questão da cadeia de valor da empresa, um regressivo mais estruturado, processos ali, olhando metodologia BDD, né? O TDD, de fato, como metodologia e não como o mercado às vezes muito fala, faz um GURC e chama de BDD. Pô, pelo amor de Deus, né? É bem complicado isso, mas, de fato, a metodologia BDD sendo aplicada, as fases dessa metodologia, e aí, com isso, a gente chega nessa questão da continuidade dos testes. E aí é um habilitador para chegar aí no SRE e apoiar com os indicadores, né? Que tanto aí estão sendo pregados pelos movimentos que a gente está ouvindo. Então, é isso que eu acredito, né? Olhando para assim, a tendência de qualidade, mas sem romantizar, e sem fazer um romance. Acho que de forma muito direta e de muito pé no chão, são esses passos aqui que eu acho que se a gente seguir, né, a gente consegue, sem fazer um romance, mas criar uma história de sucesso. É isso aí, cara. Excelente. Pô, na verdade, Jonas, você falou aqui muitos elementos que são importantes da gente olhar, né, cara, da gente cuidar. E eu entendo que esses passos, né, como você colocou aí, não são, na verdade, passos, né? São etapas ali que você não necessariamente precisa cumprir uma atrás da outra, mas você precisa olhar para isso e ver o que de fato faz sentido para o seu momento, né? O momento do teu time, da organização, enfim, para que você consiga, então, ir cobrindo aquilo que for mais importante. E aí o Nelson está colocando aqui no chat, o testador está morto, vídeo acima. Legal. Depois a gente dá uma olhada no vídeo aí. Mas se você quiser comentar aí, Nelson, fala aí. É um vídeo já, né, de hoje, né, que fala sobre o QA 3.0, né? Que o testador, que seria o QA.1, depois tem uma evolução para QA.2 e o QA 3.0, tá? E que ele diz que o testador está morto, agora vai existir o quê no QA 3.0? Os engenheiros. Cara, mas o perfil que ele traz do engenheiro é aquele cara que entende de design thinking, entende um pouco, pelo menos, né, os skills, ele mostra ali, ele entende design thinking, ele entende de prototipação, ele entende de programação, várias linguagens, né? O cara é um currículo de NASA, assim, de astronauta na NASA. E além de fazer teste, tá? Então, eu vejo também uma coisa assim, o pessoal está falando muito, como o João também falou, que a automação não é bala de prata. E não é mesmo, sabe por quê? Porque a automação vai exigir um conhecimento de um framework de automação, de uma linguagem, ou seja, vai ter que ter um skill de programador, de desenvolvedor aí na história para desenvolver os scripts. E também tem que manter, tá? E também tem um problema seguinte, que os IDs dos elementos da tela, etc. Tal, a cada release pode mudar, depende de como você está se localizando os elementos na tela, se é por ID, se é por path, se é por... Né? E tem várias coisas assim, ou seja, tem o custo da manutenção. E como que eu vou incluir tudo isso dentro de uma sprint ágil, que agora é de 2 semanas? Então, o resumo da história é o seguinte, na minha análise final, não dá para automatizar tudo. Você tem que escolher, tem que fazer um assessment, tem que fazer uma avaliação para escolher o que vai ser automatizado.
E, normalmente, eu diria, não posso estar errado, lógico, né, que você automatiza os testes regressivos. Ou aquilo que você vai ter que fazer mais e mais e mais. Por quê? Porque o custo de você criar um script de automação, se você tem que usar aquele script N vezes para ele se pagar. Se você usar ele uma, duas, três, quatro vezes, já tiver que dar manutenção, ele não se paga. Então, você tem que usar ele N vezes para ele poder se pagar. Então, onde que eu vou usar ele N vezes aquele script de automação? No teste agressivo, que eu sempre vou ter que refazer. É isso, mais ou menos. É isso, Nelson. Assim, está correto, né? Infelizmente, a gente não vê essa maturidade. Por isso que eu falo que, assim, a maturidade do início da esteira, porque o pessoal vê muito essa questão da automação, automatizar tudo. E é uma carência de conhecimento e nós somos responsáveis por passar essa mensagem, que não é tudo. E ajudá-los a desenhar esses critérios de aceite, que sejam critérios de aceite que vai ajudar a desenhar ali o que é importante, né? Na visão de qualidade, ter essa cobertura automatizada, né? É um papel muito forte com o PO, um papel muito forte com o time de negócio, né? Ele tem a responsabilidade dele de ver o que é importante para o negócio, mas a gente tem ali a visão técnica de qualidade, para falar, poxa, ó, isso é importante, porque isso consome muito tempo, então vamos fazer isso daqui de forma automatizada, né? E é uma visão muito, muito interessante mesmo. Jonathan, até tinha comentado sobre isso lá quando eu falei também, né? Que é essa questão de você focar naquilo que é valor, né? Para que você possa automatizar. Mas é a perspectiva também, tanto técnica, né? Aquilo que está me gerando mais trabalho ali no dia a dia para ficar repetindo, né? Com relação aos testes manuais, mas principalmente olhando para o valor para o negócio. Né? Aquilo que é mais importante para o negócio, para o cliente, aquilo que tem mais risco do produto. Então, acho que esses são elementos importantes da gente considerar quando a gente está falando de automação. Isso é um ponto importante aí que o Nelson levantou. Muito bom. Agora, só voltando na questão do papel, né, que aí ele botou o vídeo aí e a gente começou a falar a respeito, de fato, né, eu acho que essa visão de ser só o testador, né, realmente, como eu comecei falando também, tem mudado, vai mudar cada vez mais, e muito mais ter esse olhar da engenharia da qualidade, olhar o todo, olhar, né, a questão da estratégia ali e olhar todo o processo end-to-end. E aí, talvez, o que o Nelson falou, eu acho que faz muito sentido, né? O cara entender um pouco ali de produto, entender de inception, o cara conseguir dialogar e participar, né, agregar valor naquilo que está sendo realizado na fase pré-desenvolvimento, porque muitas das vezes a gente acaba se preocupando muito com o desenvolvimento em si, mas se preocupa muito pouco com o porquê a gente está desenvolvendo aquilo, né? Qual é o objetivo, qual é o propósito, né, daquela solução, daquele sistema, enfim, que está sendo desenvolvido. Então, isso também é importante para o QA compreender, porque ele vai ter um olhar muito mais crítico sobre aquilo que está sendo desenvolvido na hora dele testar ou na hora dele prever os processos de qualidade para aquele desenvolvimento. Então, acho que isso é um ponto importante. Tem uma pergunta aqui Pergunta não, na verdade, ele pediu para falar um pouquinho sobre a percepção do mercado em relação a API e microserviços. Foi uma colocação aqui do Eduardo Alves. Qual a sua percepção do mercado em relação a API e microserviços? Aí você tem até um case, né, que você acha que você chegou a comentar ontem, mas acabou não dando tempo aqui de falar, mas se você quiser colocar aí e falar um pouquinho rápido sobre isso, fica à vontade. Vê a pergunta aqui, deixa eu só organizar minha tela aqui, que deu uma... Eduardo Alves, fale um pouco da sua percepção do mercado em relação a API e microserviços. Está logo embaixo dos links, eu coloquei teus links ali para a galera, tá, pessoal? Ó, segue aí no Instagram, YouTube, LinkedIn, aí o Agile in Pocket. Então, deixa eu ver aqui, fala um pouco da sua percepção do mercado em relação aos APIs e microserviços. Cara, então, quando a gente fala de estratégia, né, fala de pirâmide de teste, a gente está falando de fato de focar nessa camada, né? Essa camada central ali de service, né? É a camada onde que, de fato, a gente vê mais valor atualmente, né? Porque, por exemplo, né, para a arquitetura que utiliza de BFF, enfim, né, que é o back do front, a gente automatizando esses elementos, né, essa parte da aplicação, de largada, a gente já ganha ali. Isso quando não tem disfunção. Aqui, na maioria das vezes, tem muita disfunção dentro desses BFFs, né? Então, o BFF ele serviria muito para ser só o interpretador
né? E a segurança do front e do back. Mas a gente vê que tem muitas regras de negócio dentro dos BFFs, enfim. Mas de largada a gente já ganha, né? Automatizando esse cara aqui, a gente ganha a certeza de que o back está fazendo a coisa certa, de forma abstrata, e que o front vai receber a informação correta, e que o que pode quebrar no front é só a questão da organização dos elementos ali, e que um teste exploratório eu consigo pegar. Então, o mercado, ele vem usando muito essa estratégia de construção, né, em camadas, e a gente de qualidade tem que acompanhar essa questão para poder acelerar, ajudar acelerando, construindo ali até melhores frameworks para poder apoiar na construção de testes para resolver esses problemas, né? Então, eu acredito que é um caminho sem volta, né? Então, na minha percepção, é um mercado que na sua percepção, sua percepção de mercado em relação a API e microserviços. É um caminho sem volta, acho que a gente não escapa mais disso e temos que se basear, de fato, nessas automações. Olhar sempre em estratégias, né, de como que a gente consegue a melhor saída, a melhor estratégia para conseguir resolver e entregar maior valor. No meu caso, né, nas minhas últimas experiências, e aí eu estou falando bastante quanto a aplicações ali, principalmente de banco digital, a gente está olhando muito para essa questão do BFF. Então, eu olho para o BFF e falo, tem esse cara aqui que eu vou atacar, e depois eu olho para a conta do passado. Foco nesse cara, né? Até por conta do antipadrão do passado, de olhar para o front, foco nesse cara, e aí é com base nesse cara que a gente está agregando valor. Beleza? Excelente aí, cara, muito bom. Concordo também com isso. E aí o Amaury, na hora que a gente estava falando de massa, ele concordou, falou aqui, principal fator de impedimento é massa, legal. E aí ele falou também, quando a gente falou sobre segurança, que tem que ter um modelo de desenvolvimento seguro integrado ao desenvolvimento ágil. Isso aqui é super importante, porque muitas das vezes, Jonathan, o que acontece é que a galera que está desenvolvendo também, cara, não está muito ligada, muito preocupada nessas questões de segurança, não. Então, tem que ter um book ali, tem que ter uma orientação, um guide, um treinamento para que essa galera que vai desenvolver, cara, não se preocupe com brechas ali que podem ser deixadas, porque não adianta nada você depois ir lá, né? É a questão de você olhar a garantia da segurança no início também, né? Antes de você começar a desenvolver. Então, às vezes, muita coisa que acontece, que é pego lá no final, na hora que faz um teste de segurança, já poderia ter sido evitado lá no início, porque o cara, às vezes, está desenvolvendo algo ali que pode dar algum Stack Overflow, alguma coisa lá no desenvolvimento, e aí já era. Então, tudo isso você precisa considerar, e aí acho que essa questão que a Maurício colocou aqui é super importante também. A Sandra colocou aqui um comentário e falou, pô, dei sorte. Uma empresa, porque onde a área de segurança colaborou listando as dores com relação ao código seguro. E nós, de QA, conseguimos elaborar um checklist em conjunto para que o time de dev passasse esse checklist no código. Legal. Muito bom. Isso é único, hein? O Amaury fez um comentário aqui também. Tem métrica que a partir de 7 vezes já é economicamente viável. Eu não lembro exatamente que parte a gente estava falando, mas acho que era com relação a escolher a automação, né? Escolher o que vai automatizar. Quer comentar aí, Amaury? Não, é isso mesmo. Tranquilo. Comentário da Sandra. Me ouve? Oi, sim. Fala aí. Comentário da Sandra, que ela conseguiu montar o checklist para os devs, mas dependendo da estratégia que for fazer, não adianta só fazer o SAST, tem que fazer o DAST. Então, esse caso que a gente falou aí do partido político, que na teoria era um problema de performance, já tem algumas pessoas do partido dizendo que foi hacker, que gerou negação de serviço. Então, se tivesse feito alguma coisa nesse sentido, também já estava se prevenindo. Isso aí, não é só o estático, né? O dinâmico tem que acontecer também, né? Depois que tem a build ali, buildou, tem que fazer o pen test, né? De fato. E aí tem um comentário aqui da Sandra final, né? Que ela botou: o QA é um guarda-chuva do projeto, ou seja, envolver todos os envolvidos e todas as áreas e ter a percepção do todo e poder ajudar a entregar valor com a qualidade para o cliente final. É bem isso também, né, Jonathan? Mas eu tenho
comentário para fazer. A parte de qualidade é responsabilidade do time inteiro. Não pode ficar nas costas do QA. Perfeito. Ser o guarda-chuva de todo mundo, não. Ele é o cara que pode articular, que pode cutucar, é o cara que vai se preocupar principalmente, mas todo mundo tem que estar junto. Ô Nelson, perfeita colocação antes do Jonathan falar, principalmente quando a gente está falando aqui de time ágil, né? Qual é o conceito de time ágil? É corresponsável. Então, todo mundo que está no time é responsável pela entrega final. Não tem essa de dizer que a culpa é do PO, ou é do desenvolvedor, ou é do QA, enfim. Por mais que o QA ele esteja com esse olhar no todo, porque ele está preocupado realmente em garantir a qualidade ponta a ponta, mas, sim, todo mundo tem que fazer parte dessa pegada aí também, né, João? Tanto é isso que é a minha fala, né? A gente compartilha ali o risco, mas se afundar o barco, a gente está tocando violino. Todo mundo está afundando junto, né? Todo mundo vai afundar junto e não tem ideia. Tipo, a responsabilidade da qualidade é de todos. É que nós somos os maiores detentores do conhecimento da prática. E isso a gente não pode abrir mão, né? A gente não pode abrir mão dessa responsabilidade, né? Desse conhecimento. O que a gente vê bastante de todo mundo é responsável, então beleza, não. A responsabilidade é de todos, mas nós temos que se preocupar em levar as técnicas, em provocar, em chamar para a conversa, né? E aí eu faço a provocação aqui, que entra naquele ponto justamente de realmente precisa ter o cara de teste dentro do time, né? Aí a gente pode até questionar se o cara de teste precisa realmente, talvez não. Mas possivelmente o cara de desenvolvimento ele não vai ter o olhar que um cara de qualidade vai ter e que vai considerar todas essas questões ponta a ponta para que a gente consiga garantir a qualidade da entrega final. Então, testar por testar, talvez a automação resolva, o dev resolva, ok. Agora, a qualidade, sem ter esse olhar da qualidade, cara, dificilmente a gente consegue garantir a qualidade final. São formas diferentes de pensar, né, cara? São outras linhas de raciocínio, se você for ver, né? Mas se complementam, né? É uma entidade, vai se complementando. E aí é que está o legal da coisa, né? E aí é que está o legal da coisa. Então, acho que tudo tem valor, né? Tem valor em todas as atividades. Mas é que a gente só não pode deixar passar as nossas oportunidades. Então, ali no momento de uma planning, a gente puxar, né? Ou tipo, que eu estou ali fazendo um refinamento, né? Puxar esses temas e fazer essas provocações. Isso a gente vê bastante passando. E aí depois fala, não, mas a qualidade é responsabilidade de todos. Beleza, mas você está aqui com esse chapéu da qualidade. Você é detentor. Você é o especialista desse assunto. Então, acho que a gente também tem que se autoprovocar, né? Não pode também ficar só no quentinho. Vamos se expor. É isso, show de bola. Mais alguém tem alguma pergunta aí? Ó, a gente já passou aqui das 7 horas, já são 7h08. Para a gente fechar aí, mais alguém quer fazer alguma pergunta? Se não, e aí se o Jonathan também, se não tiver pergunta, se o Jonathan quiser fazer uma colocação final aí, também fica à vontade, mas acho que não tem pergunta não. Ó, se quiserem, se ninguém colocou no chat aí, pode falar ao vivo também, fica à vontade, Sim, tranquilo. E outra, fica aberto também, né, gente? Acho que Isso. o canal de comunicação fica aberto nas redes aí, principalmente no LinkedIn, acho que fica mais fácil, né? Da gente conversar, trocar ideia. Esse é um assunto que, puta, eu gosto pra caramba de conversar, conecta com vários outros que eu estudo bastante também. E, pô, vai ser um prazer aqui trocar ideias, figurinhas aí pra gente aumentar nosso repertório, né? Sempre é bom, sempre é bom. Júnior, tem uma pergunta. Por favor. Pode dar uma saia justa no palestrante? Bota aí, Aqui no começo ele falou, poxa, minha experiência, eu não acredito no low-code, não acredito no no-code. As tecnologias hoje evoluíram muito. Eu sou do tempo que o cara já tinha as ferramentas 4GL, que era a linguagem de quarta geração, que gerava código a partir de ferramentas estilo case. Hoje em dia, com a IA, as ferramentas estão muito, muito avançadas. Uma coisa que o Nelson falou, tem o ID do campo na tela, as ferramentas de low-code
e no-code não estão nem aí para isso. O cara faz o scan na tela baseado em IA. Ele vai olhar o tipo de elemento que está na tela e pelo aprendizado de máquina que ele fez, ele vai entender que aquilo é um combo box. Então, se você escrever um pedaço de papel e botar o software para ler aquilo, ele vai entender que ali naquele pedaço de papel tem um combo box e tem um test box. Então, está muito avançado, cara. Eu acredito muito nisso, nas duas coisas, tanto no low quanto no no. A tendência é esse negócio evoluir demais, porque a carência de profissionais ela não vai ser suprida. Por mais que a gente forme gente, não vai dar vazão. A oferta é muito aquém da demanda. Exato. Então, a saída vai estar na ferramenta. E no caso do QA, a automação vai ficar tão mais ágil e tão mais fácil, porque as pessoas que não têm o skill de automação, de programação, de escrever código, elas vão poder fazer isso com uma coisa que você falou, com a técnica de teste. Uhum. Não, mas aí qualquer um vai poder chegar lá e fazer um no-code para testar? Pode. Mas o cara vai saber que casos de teste ele tem que fazer? Exatamente. Não vai saber. Então, a estrutura de cenários, a forma de usar a técnica, o método para teste, que aí eu acho que o QA não morre nunca, porque desenvolvedor testa para funcionar, não testa para não funcionar. Eu nunca vi, eu fui desenvolvedor muitos anos na minha vida, nunca vi nenhum fazer teste para não funcionar. Então o cara bota o testezinho dele, já sabe, é caixa branca para ele, né? A gente escreveu o código e vai passar. Então tem que ter, né, o peer review, essa coisa, e o olhar do cara do QA. O olhar do cara do QA, eu costumo dizer o seguinte, que o cara do QA é chato. Quando não é nosso amigo. Quando é nosso amigo é criterioso. Né? Mas eu acredito muito nessas ferramentas, cara. Assim, a gente tem aqui, acho que aqui no público, aqui na audiência, tem um cara que é certificado em ferramenta no-code, o Paulo. Cara, depois a gente pode bater um papo e ele mostrar para você qual o ponto que está a tecnologia nesse momento. É muito forte. Vai ser game changer mesmo. Maravilha. Era isso, era só para te dar uma zoada. Não. E assim, eu falo do ceticismo do mercado e o quanto que eu tenho um ceticismo também por conta do que eu já vi, tá? Da experiência do passado. E eu sou totalmente aberto a ver coisas novas. Mas é o que eu falei, tipo, é a questão de se tornar refém, de fato provar que não vai ter a questão, tipo, da manutenção, porque as do passado se tornavam refém na hora da manutenção. Isso não, cara. Hoje as ferramentas, assim, você passa, você aperta um botão, o cara reprograma tudo. É inacreditável. Assim, a IA está chegando num ponto que está dando esse grau de flexibilidade. Maravilha. E assim, eu já tive péssimas experiências com low-code. Péssimas. Mas quando você vê Salesforce indo para esse negócio de tem uma penca de empresas muito grandes, a OutSystem, indo para low-code, cara, são investimentos. A OutSystem, que é uma empresa portuguesa, acabou indo para Nova York, eles receberam um investimento de $100 milhões. Uhum. Então, a tecnologia vai chegar. É a questão a história da singularidade, né? A IA gerar IA, né? Vai chegar uma hora. Não está longe ainda? Tá, mas para alguns aspectos, alguns temas específicos, essas coisas estão avançando muito. E é legal. Assim, acho que vale... A gente já fez uma vez um iLab Talks falando disso, mas vale a gente fazer de novo. Fala, Leandro. Eu até tive uma pequena experiência, sou novo aí na área, tanto de QA, então sou bem mais recente, mas de programação também sou bem recente, e eu tive uma experiência no Visual Code, programando linha, o código, e eu tive que desabilitar um plugin que tinha lá, que era o Copilot, que, cara, eu começava a primeira linha e ele já trazia o código inteiro. E aí eu não conseguia treinar, porque ele já escrevia para mim. Aquilo ali foi... Você falou uma coisa que eu acho sensacional, que eu sempre digo isso. Por que o cara, hoje, de desenvolvimento, não vai testar direito? Não tem mais erro de sintaxe. Quando eu programava, tinha erro de sintaxe. Você compilava. Hoje, as IDEs, cara, fazem tudo para você. Faz tudo, cara. Eu tinha que desligar, porque não dá. Ele não testa. Ele não testa mais. Tá tão fácil que, não, já passou, tá tudo certinho, não vai testar. Enfim, isso é percepção minha, tá? Da minha experiência e essa como parte de desenvolvedor.
vai avançar exponencialmente. Então, o que avançou no último ano vai avançar em 3 meses agora, né? Então, sem dúvida. O Jonathan agora tem que fazer a réplica aí, né? Não, na verdade, assim, cara, com toda humildade, eu quero ver isso daí e aprender. Pô, Olha, eu tô com o Jonathan, eu sou São Tomé, vê para crer. Viu? Mas, por outro lado, não sei se eu falei, foi aqui em outra vez, o cara que faz a manutenção de avião, eu peguei esse exemplo uma vez, pode ser superior a quem vai inspecionar, mas ele não vai rever o trabalho que ele fez naquela asa, por exemplo. É um outro cara que vai passar o olho ali, porque os vícios já ficam, né? Então, Exato. você acaba passando com vista grossa ali. E aí, quem trabalhou numa asa é quem vai inspecionar a outra, por exemplo, né? Vamos supor, não vai trabalhar na outra asa. Então, uma segunda pessoa olhando, você foge dos vícios, né, também. Fundamental. E aí, falando para o Nelson, eu quero ver para crer, afinal de contas, nós estamos de qualidade. A gente acredita em Deus, o resto a gente quer evidência. O resto a gente quer evidência, exatamente, perfeito. Sem contar que, por exemplo, um caso particular meu, né? O gerente achou que a gente tinha automação e que era tipo plug and play. Pô, mas cada vez que ia rodar, dava um pau numa coisa. Mesmo que a automação estivesse certa, faltava massa, bicho. Entende? Isso, então, perfeito. Sempre tinha que ter intervenção humana. Ele ficou bravo, ele chutou o balde. É isso, né? Pô, mas isso aqui não é automatizado. Eu falei, é automatizado em parte. É como o Jonathan falou. É um pedaço automatizado. É um plug and play, né? Não é plug and play, é plug and pray. É plug and play. Plug and pray, né? Plug and pray. Uma analogia bem longe aí de uma área que eu atuei, da automação residencial, que não tem nada a ver com a parte de programação que eu peguei há pouco tempo, foi em 2014 minha experiência, de 2010, quando eu fiz o primeiro curso, até 2014, 2015. Hoje, você pega uma Alexa da vida, é plug and play, e faz muito mais e muito menos, e o preço que está o negócio. Antes, uma central era 5 mil. Uma centralzinha agora da Alexa é 300, né? Vi agora a promoção aí hoje rolando, aí estava R$200, se não me engano. 200, olha aí, fazendo até mais, né? 199. Isso aí, 199, isso aí, eu vi hoje. Então vai fazer mais. Automática integrada com a Alexa, custa R$50. Você digo Muito. lá, Alexa, acenda a luz, ela acende para mim. Essas ferramentas vão ser cada vez mais baratas fazendo mais, né? Isso. Então, Tem um cara que trabalha com o Júnior que fala assim, Alexa, executa esses casos de teste. Ele fez Não é piada. Exatamente. Não é piada, Ele linkou a Alexa com execução. E ela executa automação. um conjunto, um projetinho de automação. É isso aí. Muito divertido, mas de brincadeira, não tem... Eu falo isso na hora disso, senão eu vou ficar sem emprego. Pessoal, vamos finalizando aqui então. Olha só, a gente tem o iLab Talks lá no YouTube. Quem quiser depois rever, tá aqui o link que eu botei no chat também. Jonathan, dá a palavra final aí para a gente poder finalizar, que a gente já passou um pouquinho do nosso horário aí. E o Jonathan também precisa sair. Vai lá. Só agradecer de fato aí a oportunidade, a Mauri, obrigado pela oportunidade. Júnior, pela confiança aí de vir aqui falar com a galera de vocês, para o público que vai ouvir aí também, que está aqui com a gente. Pô, é um prazer sempre falar sobre essa área que eu amo, é muito gostoso. E contem sempre comigo. Acho que a gente tem muito que trocar, é uma troca, eu digo que é uma troca, né? Porque a gente vai sempre aprendendo. E aí, com muita humildade também, pô, me convidem aí para os próximos, eu quero ver mais sobre essas ferramentas que vocês falaram aí, para aprimorar aqui as minhas estratégias, né? Tenho certeza que vai aprimorar minhas estratégias aqui e a gente vai fazer coisas legais aí juntos. Quem quiser rever, tá lá no YouTube, é o quarto iLab Talks, tem mais ou menos uns 5 meses que foi postado, então é só procurar lá que tem a gente falando sobre a ferramenta no Code. Valeu, galera, obrigado aí todo mundo que participou, obrigado, Jonathan. Valeu, pessoal. Posso fazer um agradecimento ao Jonathan? Por favor, claro. Afinal de contas, pô, não posso ficar com a última impressão, perturbando, cara. Não, a última impressão é que fica, não é isso? É isso. Pô, cara, muito obrigado. Desculpa não ligar a câmera, que eu tô com um link aqui muito ruim, mas super obrigado, muito legal, muito divertido. Por favor, apareça, participe mais vezes com a gente. Porra, super obrigado mesmo. Muito legal. Obrigado, Jonathan. Obrigado aí a todos. Obrigadão, garoto. Valeu, um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Boa noite.